Boa noite a todos. Mateus é alto, o pastor é alto, de repente chega a minha pessoa aqui, atrás desse púlpito que é alto. Mais alto mesmo é aquele que está nos céus do nosso Senhor. Quero agradecer desde já a rica oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor. Como o pastor bem disse, há um tempo a gente, desde a caravana missionária que passou por aqui, a gente queria ter um momento aqui para cultuar com os irmãos, né? Para louvar a Deus com os amados irmãos aqui nesta casa. Mas aprova ao Senhor que pudesse nos trazer hoje aqui. Pode projetar, por favor, a cartaz da campanha de missões regionais? Queridos, meu nome é Enio da Rocha Santos, sou pastor desde 2006, minha trajetória é uma trajetória não mais importante, nem mais bonita, nem mais impactante do que a trajetória de qualquer um que está aqui, que um dia recebeu Jesus Cristo em sua vida, mas no sentido de trabalho missionário, eu posso dizer aos amados que tenho experimentado na minha trajetória o trabalho de missões mundiais, nacionais, estaduais e locais. Porque eu sou natural daqui de Campo Grande, rapidamente quero fazer a minha apresentação pessoal. Sou natural daqui de Campo Grande, me formei aqui, eu sou formado em administração na UCLB em 1995. Me casei com Joyce Rocama, ela é fisioterapeuta, e por ter um sobrenome japonês, então os irmãos dela estavam morando no Japão, e assim ela me convidou para ir para lá, que os irmãos também já haviam convidado, e para isso eu teria que me casar. Nós estávamos namorando, né, em 1994, e então eu aceitei a proposta, me formei e fomos para o Japão, em 1995. Lá no Japão eu me converti, morei lá durante 5 anos, e na metade desse tempo eu me converti, tive 2 filhos, os 2 filhos nasceram lá. Depois o Senhor, assim, com os planos modificados daqueles que eu havia planejado antes de sair daqui, nos enviou para fazer o seminário, já que nós tínhamos o chamado ministerial em nossos corações. O Senhor nos enviou então a João Pessoa, na Paraíba, e lá então me formei em bacharel em teologia, assim também a minha esposa, com concentração em missiologia, querendo voltar ao Japão para poder evangelizar naquele lugar, para poder ganhar almas para o Senhor Jesus, porque lá tem menos de 1% de cristãos, contando todas as ramificações do cristianismo. Então você imagina o Campo Branco, para que você se empolgue para pregar o Evangelho. Mas aprova ao Senhor nos enviar, não retornando ao Japão, mas nos enviar para o sertão. Então fui pastorear São José do Sabugi, ali na Paraíba. Depois, mais um tempo, pastoreei em Catolé do Rocha, também na Paraíba. Depois retornei a João Pessoa, fui trabalhar com o seminário, pastoreando na igreja também da denominação que eu fazia parte. Fiquei mais lá uns 2 anos e recebi um convite então para ser diretor do seminário da instituição pela qual eu trabalhava, em Salvador, na Bahia. E ali ficamos mais 4 anos, trabalhando com diversas denominações, batistas, assembleanos, presbiterianos e tantas outras denominações genuinamente evangélicas. Depois o Senhor nos desafiou, colocou no nosso coração, e nós fomos para o sul do Pará, ali na região de Eldorado dos Carajás, Serra Pelada, Marabá, Paraupebas, né? Eu fui morar na cidade de Canaã dos Carajás, onde ficamos por 4 anos. Dada toda essa volta, saí de Campo Grande, recém-casado, pelos filhos nascidos no Japão, já estava em Canaã dos Carajás com filhos em idade universitária, para vocês terem uma ideia. Eles vieram para Campo Grande fazer a Universidade Federal aqui, um passou para Engenharia Civil, outro passou para Física, e foi nesse tempo então que nós resolvemos então voltar para Campo Grande. Como a nossa denominação não tinha nenhum trabalho aqui, nos desligamos, porque achávamos que o propósito que nós tínhamos observado era maior do que ficar ligado à denominação. Nos desligamos da denominação e viemos para Campo Grande. E aí, por algumas situações, nos tornamos batistas.
Assim, em 2019, fiz o Concílio Batista aqui, embora já tinha feito a banca teológica lá no João Pessoa, já era pastor naquele tempo, mas assim, por preencher o protocolo, eu participei então do concílio em 27 de dezembro de 2019, me tornei pastor batista, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E em 2020 me tornei missionário por conta de um convite, já que não estava pastoreando nenhuma igreja, vindo de fora, ainda sendo reconhecido e conhecido com o Ministério Batista aqui em Campo Grande. Então aceitei o desafio de trabalhar com capelania escolar como missionário da ACIBANES, Associação dos Centros das Igrejas Batistas, a qual esta igreja é filiada. A missionária Márcia, que desenvolveu o trabalho de capelania escolar aqui, ela então foi convidada a participar ou desenvolver o trabalho de capelania escolar nas instituições nacionais, e surgiu então esta oportunidade, onde ela indicou, indicado também pelo próprio presidente na época. O presidente na época, no caso, era o pastor Josiel, e assim me convidou para ser missionário nas Cibanes. E desde então estou aqui com esta denominação, e assim como os amados irmãos. Como sou missionário nas Cibanes, também sou o vosso missionário local, missionário na cidade, missionário na região urbana aqui de Campo Grande. Esta é a breve apresentação que eu gostaria de fazer para os amados irmãos. E neste mês, ou melhor, neste trimestre de outubro, novembro e dezembro, se faz a campanha de missões regionais, porque em janeiro, fevereiro e março é missões mundiais, abril, maio e junho, missões estaduais, julho, agosto e setembro, missões nacionais, e outubro, novembro e dezembro, missões regionais, onde a gente faz este despertamento da Igreja do Senhor para o trabalho de missões locais. Então está aqui o cartaz de Missões Regionais 2022 da Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul. E nós estamos proclamando esta palavra, de Filipenses capítulo 3, verso 14, prosseguindo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Este é o tema que está puxando essa campanha como despertamento para o envolvimento na obra do Senhor, e esta é a referência que eu quero usar com os amados irmãos da pregação desta noite. Por que da campanha de missões locais? Porque às vezes você pode achar, poxa, a gente investe em missionários na África, na Europa, na Argentina, na Austrália, em tantos lugares do mundo, missões mundiais. E também os missionários da Amazônia, missionários do sertão, missionários em diversas cidades do Brasil, missões nacionais. E também já investimos em missionários espalhados pelo estado, no Pantanal, em cidades pequenas do interior do estado. Agora, nós temos que entender que missões regionais também precisam desse investimento, porque nós temos pessoas, assim como eu, que trabalho na capelania escolar, e outros em outras áreas aqui em Campo Grande, que dedicam suas vidas a fazer a obra missionária local, embora você também é um missionário local. Então, você colocar a planta dos teus pés, você é um missionário do Senhor para proclamar a palavra de Deus. Ela não pode ser terceirizada, esta fase das nossas vidas, e ela é contínua para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Entretanto, a Associação Centro das Igrejas Batistas, a ACIBANES, ela tem as suas despesas, ela tem as suas mobilizações, as suas ações. Assim como nós tivemos aqui na campanha da caravana missionária, desse setor aqui, tivemos aqui fazendo a caravana missionária, como temos feito agora em dezembro, faremos a 10ª caravana missionária desse ano, encerrando todo esse ciclo. E aqui foi o segundo encontro. Então tivemos em fevereiro, depois tivemos aqui, se não me engano, foi em abril, mais ou menos no final de março, uma coisa assim, né, pastor? Me falha a memória. Nós tivemos em vários outros locais, em todos os setores de Campo Grande, fazendo esse trabalho missionário. E precisa de recursos para fazer esse trabalho, tem cursos disso. Uma outra ação da Cibanes é com igrejas, em revitalização. Nós temos o pastor Lucas Rosa, que está lá em Terenos. É um missionário da Cibanes, assim como da convenção, e que esses recursos levantados na campanha de missões é também para a ajuda e o sustento dos pastores como o pastor Lucas, missionários que estão aí em revitalização, implantação, reimplantação, seja lá o que for, mas na obra missionária do Senhor. Assim como também eu, que tenho tempo integral dedicado a missões,
e tenho esse sustento através da Cibames para o desenvolvimento do meu ministério, assim como outras atividades que a Cibames desenvolve aqui em Campo Grande junto às igrejas. Amém? Amém. Dito isto, convoco vocês, porque nós temos um alvo de R$100.000. R$100.000 para cerca de 100 igrejas. Não é um alvo muito distante de ser alcançado. Em 3 meses, a igreja participando dentro das suas condições, nós podemos alcançar esse número. Eu vejo feiras missionárias, eu vejo tantas promoções missionárias, missões mundiais, nacionais, estaduais, e às vezes eu não vejo missões locais. Nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos ter o mesmo empenho para aqueles que estão do outro lado do mundo, o mesmo empenho, o mesmo investimento para aqueles que estão aqui bem próximos de nós. Amém. Em todas as áreas precisamos desse recurso. Por isso, é o motivo da campanha de missões regionais 2022. Dito isso, eu quero agora focar no tema. Meu alvo é Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de ler o parágrafo que está inserido neste texto, no verso 14. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, queremos render graças ao Senhor por este momento tão singular, momento tão precioso que é proclamar a Tua Palavra, que é estar em comunhão com os irmãos, que é estar, Senhor Deus, usufruindo deste momento de adoração, porque certo estou, meu Pai, cada um está aqui, meu Pai, com o foco voltado ao Senhor para te adorar, para te bendizer, Senhor Deus. E consequentemente, Senhor Deus, pela fé em Ti, as outras coisas, Senhor Deus, segundo as nossas necessidades, podem ser supridas. Pessoas curadas, pessoas satisfeitas do Senhor, pessoas aliviadas, pessoas em paz, porque isso que nós alcançamos quando adoramos o verdadeiro Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa gratidão e nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. Meu alvo é Cristo. Estamos vivendo um tempo que talvez não seja de exclusividade da nossa geração, mas há uma evidência muito grande na nossa geração de vivermos um evangelho onde Cristo não está presente. Como diz John Stott em seu livro A Vida em Cristo, não existe cristianismo sem Cristo. Mas vivemos um evangelho por um tempo que parece que o último interesse na igreja e em muitos irmãos, a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o conhecimento deste Cristo. Como Mateus aqui relatou de uma forma diferente, mais ou menos isso. Eu quero mostrar para os amados irmãos que na observação do texto, lá de Mateus capítulo 16, o verso 13, quando Jesus diz assim: quem diz o povo que eu sou? Aí vem uma resposta dos discípulos: olha, uns estão dizendo aí que é João Batista, outros Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus: mas eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vem e responde, na narrativa de Mateus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Certamente que
Quem te revelou isso não foi carne e sangue, senão o Espírito do Pai. Meu Pai revelou isso. Observando esse texto, a gente percebe que muitos podem ver Cristo, caminhar com Cristo, usufruir das obras de Cristo, estar presente nos milagres de Cristo, mas se não for o Senhor e o Espírito de Deus revelar quem Cristo é de fato e de verdade, jamais terão experiência com o Senhor. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem declarar, podem viver e ter a experiência e dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A ausência de Cristo, a ausência da mentalidade da obra de Jesus Cristo, da missão do Senhor, tem ficado muito ausente das nossas igrejas, muitas vezes dos nossos focos de vida. Por isso que eu queria tratar com os amados irmãos hoje, e o texto escolhido não foi por mim para esta campanha, mas me traz grande alegria, porque eu gosto demasiadamente desta carta, porque tem lições preciosíssimas de missiologia, para que a gente possa entender que o alvo da nossa vida é Cristo. Se você tirar Cristo da Bíblia, é um livro sem valor nenhum. Mas se você também tirar a missão que é Cristo da igreja, a igreja é uma instituição falida, porque Cristo deve ser o alvo dela. Da mesma forma que nós formamos esta igreja, assim também cada um de nós, se não tiver Cristo como alvo, a nossa vida ela é fadada ao fracasso. Meu alvo é Cristo. Eu morei no Nordeste, em Capulé do Rocha, próximo a uma cidadezinha chamada Brejo do Cruz, a 20 quilômetros, 18 quilômetros mais ou menos, ou 22, não sei, não lembro bem qual, é bem próximo, onde um cantor famoso, um compositor chamado Zé Ramalho, ele gravou uma composição de Lúcio Barbosa, e essa composição foi feita em 1978, e retrata um pouquinho do que eu gostaria de falar nessa noite dos amados irmãos. Eu quero aqui ler na íntegra essa letra dessa música, uma música secular, mas que mostra por um poeta que está no mundo do mundo, não é um poeta gospel, mas que retrata uma situação bem interessante. Preste bem atenção. O nome dessa música é Cidadão, e diz assim: está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi em tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas vem um cidadão e me diz desconfiado: tu está aí admirado ou está querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa e pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão: criança pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém, onde pus o sino e o badalo, enchi a mão de cara. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi aí que Cristo me disse: rapaz, deixe tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixe nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Repito, fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Rejeitar a Cristo é algo que
A gente entende que é rejeitar a vida eterna, é rejeitar a salvação, é rejeitar a comunhão, o relacionamento com Deus, é rejeitar as benesses de todo o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas digo aos amados irmãos que, mesmo que se aceite Cristo, mesmo que se esteja em uma igreja, mesmo que se esteja nominalmente como um cristão evangélico, mas quando você rejeita aquilo que Cristo fez e rejeita aquilo pelo qual Ele veio fazer, rejeita de fato a sua missão, rejeita de fato a obra que Ele cravou na cruz do Calvário, também digo a você, esta é uma maneira de rejeitar Cristo, quando se vê Cristo de uma forma pela qual Ele não se revelou. Porque Cristo se revelou para revelar o Pai. Cristo se revelou porque o homem não poderia ver a Deus, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. É por isso que nós estamos com a mensagem desta mesa aqui, em memória de Cristo, porque Ele veio, Ele cumpriu cabalmente a sua missão, Ele cumpriu, foi até a cruz do Calvário, e ali Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e é isso que nos traz comunhão com Deus. Por isso que o nosso alvo é Cristo, porque se o nosso alvo não for Cristo, a nossa vida está direcionada ao inferno. E quando eu vejo essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta em que ele escreve em prisão, em Roma, é uma carta que é chamada de carta da alegria, porque de fato o que traz esta alegria ao coração de Paulo não é a circunstância da sua vida, não é a sua história de sofrimento, mas o que traz esta alegria ao coração do Paulo é simplesmente Cristo. É simplesmente as informações que ele recebe de uma igreja missionária, uma igreja lá em Filipos, que envia Epafrodito para que o visite em prisão e leve donativo, para que ele possa ser assim, cuidado, sustentado, amado pela sua igreja. E essa igreja de Filipos, ela não se destaca somente pelo fato de ter cuidado do apóstolo Paulo de enviar esse donativo. 10 anos antes desse momento da prisão em Roma, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja, lá em Filipos. E se você observar o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você percebe ali que o apóstolo Paulo, em sua viagem, muito bem organizada, ele está em Troade, ou melhor, ele se dirige a Troade, porque diz o texto sagrado, no verso número 6 do capítulo 16, diz que o Espírito de Deus impediu o apóstolo Paulo de pregar o Evangelho na Ásia. Preste atenção nesses pontos. Imagine você trabalhando na obra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito, de fato para pregar a palavra, mas tem um texto que diz assim: olha, o Espírito de Deus impediu Jesus, o apóstolo Paulo, de pregar Jesus na Ásia. Verso número 6 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ali então o apóstolo Paulo se dirige a Bitínia, mas ele tem um sonho, ele tem uma visão, e nessa visão aparece aquele varão que diz assim: ó, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo imediatamente entende que o Espírito de Deus, que o Senhor o queria lá na Macedônia, desfazendo todos os seus planos, porque o homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém. E na nossa trajetória missionária, o Senhor muda os nossos planos. O Senhor mudou os meus planos quando eu fui no Japão. Eu imaginava voltar para esta terra, administrar uma clínica, administrar talvez um espaço para minha esposa trabalhar como fisioterapeuta. Mas lá o Senhor também mudou a minha trajetória e me enviou para o Nordeste, onde não tinha parente, não tinha ninguém lá. E lá fui formado todo o meu ministério. E depois de 23 anos eu retornei a essa terra. Isso não estava nos meus planos, mas glória a Deus, porque certamente estava nos planos do Espírito de Deus. Aleluia. Porque o Espírito de Deus age continuamente na obra missionária. Assim o apóstolo Paulo chegou até Filipos, uma colônia romana, uma cidade de aspecto toda grega, ali na Macedônia. E ele então funda a igreja lá, porque a gente percebe que na narrativa do capítulo 16, a obra missionária é tão extraordinária que estabelece ali 3 personagens interessantíssimos, para mostrar que a obra missionária, ela não tem fronteira de classe social, não tem fronteira de quem quer que seja. Primeiramente, o apóstolo Paulo chega naquele lugar, vai um lugar de oração. Ali está Lídia, comerciante de púrpura, uma empresária.
e aquela mulher se converte ali, naquele lugar. Logo depois há um outro personagem, uma outra personagem, aquela mulher endemoniada, que ela fazia adivinhações, e alguns tinham lucro com isso. O apóstolo Paulo então olha para aquela mulher é liberta daquele espírito de adivinhação, e ela se torna livre, e aqueles pelo qual havia ali, que explorava aquela mulher, há uma bagunça, um movimento grande ali que o apóstolo Paulo formou, e ele acaba sendo preso. E quando ele está ali preso, em oração, o que ocorre é que as cadeias se quebram, as algemas se abrem. O apóstolo Paulo, então, ele tem a oportunidade de evangelizar aquele carcereiro, que quase se suicida. Ele fala, não vai embora não suicida não, peraí. Nós estamos aqui, que a pena de morte era certa para aquele soldado romano. E aquele homem também se converte. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. 3 personagens que mostram para a gente classes sociais diferentes: comerciante, empresário, a outra pessoa marginalizada, pessoa de rua, endemoniada, o outro um funcionário público, um policial, alguém ligado ao governo, enfim. É uma igreja que nasce com uma essência missionária, nasce com a essência de que todos devem ouvir o Evangelho, e mostra também que Deus nos dá a oportunidade, ainda que sejam lugares onde nós estamos passando por aflições, porque até mesmo o apóstolo Paulo preso Deus deu a oportunidade para alcançar o carcereiro. Ele pode dizer, talvez, olha, Deus teve a intenção de que o apóstolo Paulo ficasse preso para alcançar a vida do carcerário. Não sei, não vou especular o texto, porque talvez a gente vai querer colocar um conhecimento que não existe, mas o que eu quero dizer é uma coisa seguinte: onde você estiver, se tiver alguém que precisa ouvir o Evangelho, é ali que Deus quer que você esteja. Por isso você também é um missionário. Mas agora, 10 anos depois, o apóstolo Paulo está preso, de novo, lá em Roma. E a igreja cuida dele e envia confundido. E nesta viagem lá, 10 anos atrás, Timóteo estava com ele. Mas agora o apóstolo Paulo recebe notícias da igreja, lá na prisão em Roma, e também pensa em enviar Timóteo de volta, para poder ajudá-los. Mas o que é interessante em toda esta carta de Filipenses, é que em tudo que gera o assunto aqui, de todas as formas, o apóstolo Paulo está sempre falando da firmeza de estar em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, eu me alegro, diz ele aos Filipenses, porque mesmo na minha ausência, vocês têm ficado firmes no mesmo propósito, no mesmo Deus. O apóstolo Paulo mostrando que o importante é ficar firme em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Dito isso, Cristo como alvo, eu gostaria de estabelecer aqui com os irmãos 3 perspectivas do que é ter Cristo como alvo da nossa missão. A primeira delas é que na igreja Cristo dá unidade. A perspectiva da igreja é Cristo que faz com que caminhemos no mesmo propósito. O Espírito Santo do Senhor é que nos dá a sabedoria, que nos faz esse elo de que tenhamos comunhão uns com os outros por causa de Cristo. Cristo que dá a unidade. Tanto que a analogia de Cristo com a igreja é que Cristo é o corpo da igreja. Ou melhor, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. É Ele que conduz todas as coisas. A mente pensante da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem planeja a igreja, quem dá ideia à igreja, quem dá sabedoria à igreja, quem governa a igreja em todas as coisas, quem guia a igreja é o Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é dele, Ele é Senhor. Aleluia. Por isso que Cristo é o alvo. E no texto que nós lemos aqui, neste livro que nós estamos lendo aqui, se você observar no capítulo de número 2, no verso de 1 a 4, diz assim o texto sagrado do apóstolo Paulo, tentando motivar, orientar os amados irmãos que estão lá em Filipos, na igreja dos Filipenses. Ele diz assim: olha, se há, pois, no verso 1 em diante do capítulo 2, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensai
penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse termo sentimento, que é repetido no verso de número 5, quando diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento aqui é uma tradução de comportamento. No grego há uma palavra traduzida que é frenesi. Frenesi é comportamento, é atitude. Tenhais as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, as mesmas ações. Quando ele diz assim, vocês devem ter o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí que ele faz uma poesia, eu digo uma poesia que é algo extraordinário. Ele vai dizer o seguinte: tende em vós, no verso 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você vê a descrição que deve ser o meu comportamento, a descrição que deve ser as minhas atitudes, a descrição que deve ser o meu comportamento no céu, quando ele diz assim, como igreja do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Também em Cristo, digo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isto unidos num só esforço, no mesmo alvo. Tudo isso é a perspectiva de que a igreja, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, a exaltação de toda essa obra do Senhor Jesus Cristo manifestará a glória de Deus neste lugar, manifestará a glória de Deus na igreja do Senhor, porque ela está firme no seu propósito. Aleluia. O foco dela, o alvo dela é o alvo que é Cristo Jesus. Por isso a declaração desta igreja deve ser: meu alvo é Cristo. Aleluia. Esta é a perspectiva missionária da igreja. Missões não somente elaborar saídas evangelísticas. Isso são estratégias que devem estar fazendo. Não só essas, muito mais outras. Mas isso não pode ser o fim em si mesmo, apenas para colocar as pessoas em movimento e dizer que estão trabalhando. Que é uma coisa eu digo para os amados irmãos. Fui professor por muito tempo de teologia bíblica e de missões, nos seminários nos quais eu participei. Uma coisa eu percebi: há muita gente fazendo missões sem conhecer a missão. Há muita gente falando em nome de Jesus sem conhecer Jesus. Aí quando olha o texto, que de fato naquele dia muitos irão comparecer diante dele: mas Senhor, eu fiz isso em seu nome. Jesus vai simplesmente dizer: apartado de mim, eu não tenho negócio contigo. Você nunca creu em mim, apenas usou do meu nome. É por isso que eu digo que muitos não têm conhecido a missão do Senhor. A missão da igreja, de fato, ela está engajada na missão verdadeira, se o alvo dela for Cristo. Se o alvo for apenas os benefícios deste mundo, se o alvo for apenas ter uma vida boa nesta terra, saiba que você está na missão errada, porque a missão é Cristo. E se você percebe, aleluia, todos aqueles que estão envolvidos nessa história, nenhum estava passando por bons momentos. O apóstolo Paulo havia sido açoitado. Para chegar lá em Filipe, 10 anos atrás, ele chegou em náufrago, ele foi picado por uma serpente. Era esse o trajeto do apóstolo Paulo quando ele chegou em Filipe. Agora ele está lá, 10 anos depois, preso em Roma, e ele está ali praticamente no corredor da morte, mas ele está ali escrevendo, dizendo assim: eu me alegro com vocês, eu me alegro com vocês porque vocês estão firmados em Cristo Jesus. Ele chega a dizer o seguinte: olha, eu tive tantas coisas, eu fui tantas coisas, que para mim isso não vale nada. O que vale é estar em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, a segunda perspectiva que eu quero mostrar para vocês nesta noite é que como o cristão deve se comportar nesta missão, cuja missão o alvo é Cristo. A perspectiva é que o cristão
ele se sente seguro. A perspectiva do cristão é que estar firmado os olhos no alvo que é Cristo lhe dá segurança. O alvo de Cristo para a igreja lhe dá unidade. O alvo de Cristo para cada um de nós nos dá segurança. Nos dá segurança em que sentido? Independentemente das circunstâncias, eu permaneço no Senhor, que eu tenho a segurança. Amém. Independentemente se estou enfermo, olhem e não curam, eu permaneço no Senhor. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para estar lá em Roma, e não era perto. Esse homem adoeceu, e diz o apóstolo Paulo, diz no texto, que ele adoeceu à beira da morte. O apóstolo Paulo falou: eu não vejo a hora de enviar esse amado irmão, esse abençoado para estar com vocês, porque sei que vocês estão aflitos, desejosos de ver de novo. É como se ele dissesse: olha, antes que ele morra, pelo amor de Deus, faça com que ele chegue até vocês, para que eu não tenha tristeza em cima de tristeza, para que vocês se alegrem também daquele que vocês enviaram, voltou em segurança. As circunstâncias do apóstolo Paulo são circunstâncias difíceis. Quando nós olhamos o capítulo de número 3, a partir do verso 4, uma das recomendações do apóstolo Paulo, um pouco antes, é que eles estivessem guardados dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Mas ele olha para si e nos dá uma informação a respeito de aonde estava a segurança do apóstolo Paulo. Aonde estava o objetivo dele? Eu vou ler a partir do verso 2, quando diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, daqueles que diziam que tinham a marca, daqueles que diziam que era cristão, mas de fato não era. Por isso ele diz isso, porque nós aqui somos a circuncisão, ou seja, que temos a marca de Cristo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Aí ele vai dizer dele mesmo: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele faz aqui uma descrição de uma credencial que ele possuía extraordinária. Ele vai dizer: olha, eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, da elite, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O alvo do apóstolo Paulo era Cristo. O meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo, o alvo da igreja é Cristo, porque em Cristo são todas as coisas. Ele é o princípio, o começo e o fim. Ele é tudo. Ele é aquele que sem Ele, aquilo que existe não poderia existir, porque Ele é o verbo vivo, Ele é o Logos, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é Deus. Aleluia. Se o nosso foco é Cristo, estamos focados naquilo que é superior a qualquer coisa criada, ou imaginada, ou sei lá o que. Sabe aquela fé Spielberg, né? Ou seja, haja imaginação, mas ainda que se crie tanta coisa a respeito de um Deus, nada supera a verdade que está em Cristo Jesus em todas as coisas. Por isso que a perspectiva do cristão quanto ao alvo que é Cristo, ele se sentir seguro. Meus amados irmãos, está ruim a coisa, tá? Para mim também está fácil não. Como diz o ditado, está fácil para ninguém, está difícil para todo mundo. Aí eu vou fazer aqui uma, sabe, aquela coisa assim: e daí? Mas como? E daí?
O apóstolo Paulo tinha segurança tanto que o alvo dele era Cristo, que ele disse o seguinte: ó, o morrer para mim é lucro, não espero mais nada nesta vida. Não tem nada que possa me fazer mais feliz, mais satisfeito, suficiente do que aquilo que eu já consegui em Cristo Jesus, e não esperava mais nada. Ou seja, eu posso morrer, porque eu morrendo não é ganhar alguma coisa, vou ganhar muito mais, é lucro para mim. Mas isso me constrange, porque eu estou vivo. Então, se eu estou vivo, eu tenho que viver Cristo. Por isso que ele diz: o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo Jesus. Meu amado, você foi alcançado por Cristo, por essa perspectiva, por esse alvo. Nada que possa acontecer nesta terra, de benefício ou bênção, pode ser maior do que a bênção que Cristo já lhe deu, já te concedeu. Tem muita gente aguardando a bênção, tem muita gente aguardando alguma coisa melhor, tem muita gente aguardando o Brasil melhor, o mundo melhor, tem muita gente aguardando coisa melhor do que Cristo. Pode ser uma coisa, vai morrer esperando, porque não vai acontecer, porque Cristo é o maior benefício que o ser humano poderia ter. Porque qualquer benefício que você possa alcançar vai acabar, mas em Cristo Jesus você tem a eternidade para a glória de Deus. Amém. O meu alvo, o seu alvo é Cristo Jesus. Aleluia. Assim, a perspectiva da igreja como alvo de Cristo é que ela tem unidade. De cada cristão é que tem segurança. A perspectiva de quem está perdido, para olhar o alvo para Cristo, ou para que você possa dizer assim: olhe para Cristo. A perspectiva é que para o perdido, Cristo dá esperança. Porque quando somos alcançados por Cristo, o apóstolo Paulo fala uma frase tão interessante na carta aos Colossenses, que temos como estudo, como a carta de Filipenses aos Colossenses, como se fossem cartas gêmeas, né? Elas têm uma conotação de Cristo, da obra de Cristo tão extraordinária, tão assim, complementares, que o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: olha, aqueles do passado, das outras gerações, queriam muito ter experiências que vocês estão tendo com Cristo. Eles não tiveram essa experiência, mas vocês estão tendo. Para fazer um texto, aí ele vai dizer: Cristo em vós é a esperança da glória. Porque Cristo está em mim, Cristo está em você. O mundo quer esperança. Isso significa o quê? Que eu tenho esperança dentro de mim para oferecer para esse mundo, porque dentro de mim está Cristo. Eu tenho que anunciar para este mundo para que eles tenham esperança. Aleluia! Deixando as coisas que para trás ficam, e passo para que as diante de mim estão. Antes dele dizer: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A analogia aqui é uma corrida. É uma colônia grega, na verdade uma colônia romana, mas uma terra grega, que eles sabiam muito bem o que era uma corrida, eles sabiam muito bem o que era uma Olimpíada, né? Porque foi lá que nasceu, né? O apóstolo Paulo usa dessa analogia do que eles conheciam o que é alguém se preparar, o que é alguém se preparar de uma forma esportivamente falando, para alcançar um alvo. Porque o que motiva um atleta a ganhar, primeira coisa é a glória de ser o vencedor, é a glória. Segundo, que existe um prêmio primeiro. Em terceiro, significa que ele notoriamente é reconhecido por toda a sociedade. Naquele tempo tinha um prêmio em dinheiro para o corredor quando chegava ao fim da corrida, tinha uma coroa de louro que era colocada na sua cabeça, que significava glória, e tinha também as facilidades, também tinha as benesses de ele ficar sentado ou assentado nas primeiras cadeiras, nas cadeiras mais bem localizadas, para assistir as peças teatrais, para estar presente nos eventos culturais daquele tempo. O corredor tinha um grande motivo para olhar para o prêmio. O apóstolo Paulo usa essa analogia para dizer o seguinte: estou aqui correndo, estou na minha caminhada, estou na minha luta, estou na minha carreira, porque eu tenho um prêmio, eu tenho um alvo e quero alcançar. O alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque eu sei que o prêmio que está lá, o prêmio que me aguarda é muito maravilhoso, a glória que me aguarda seguindo a Cristo é maravilhosa, porque o meu alvo é Cristo, o meu prêmio é Cristo, porque essa vocação quem deu foi o Senhor. Amém. Por isso é que nós temos a esperança para oferecer ao perdido.
a esperança. Amados irmãos, é interessante a gente olhar para trás, entender o que nós estamos deixando, entender o que nós fomos, porque todo cristão é ex alguma coisa, você pode ter certeza. E o ser ex aquilo ou aquilo outro não interessa, você é um ex perdido, um ex condenado ao inferno, isso que é cada um de nós. Aleluia. Mas é importante olhar o que nós fomos. Eu olho para trás e vejo minha trajetória, mas vejo uma coisa também: no momento em que encontrei a Cristo, veio a expectativa de vida e de vida eterna. Mudou a minha trajetória, mudou a minha vida. Soren Kierkegaard, um filósofo cristão, escreveu algo bem interessante nesse sentido. Ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Hoje eu compreendo outras coisas olhando para trás, mas hoje eu também posso viver, que os meus olhos estão em Cristo Jesus, o meu alvo é Cristo. Isso me faz viver bem nesta terra. Aleluia. É isso que tem que me dar segurança, é isso que tem que me dar alegria. É por isso que o apóstolo Paulo ali, olha, perto da morte, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo, alegrai-vos em quem? É no Senhor, é dentro do Senhor, guardado por Ele, protegido por Ele, sendo velado por Ele, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Meu alvo é Cristo, porque só Ele liberta, só Ele liberta. Porque quando diz o texto lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o alvo que liberta, Cristo é o caminho. Quando eu estou olhando para Cristo, eu estou no caminho, porque Ele mesmo diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Cristo, só Ele é a esperança, e essa esperança já nasceu no meu coração, essa esperança já está impregnada no meu coração, essa esperança está impregnada dentro da igreja, e o Senhor estabeleceu que nós proclamássemos essa esperança. Isto é obra missionária. Missões não é um departamento da igreja, missões não é para alguns ou outros, missões é a essência da igreja, porque missões nasceu no coração de Deus, sabe quando? Quando Ele enviou o seu Filho. Antes das coisas serem criadas, Ele já tinha estabelecido Cristo Jesus para enviar ao mundo. Nasceu no coração do Senhor. Então a missão, ela precisa estar voltada com os olhos para Cristo, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele pode livrar o homem da morte, só Ele pode dar vida e vida eterna. Meu alvo é Cristo. E você acabou de perder a oportunidade de dizer assim: o meu também. Vou repetir, tá bom? O meu alvo é Cristo. E o meu também. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É soberana e é de Deus, porque a vocação aqui, a tradução da vocação aqui é salvação. É a vocação para a salvação, é a vocação da salvação, é a vocação que é dada por Deus. O apóstolo Paulo estava tão feliz com isso, quando escreve essa carta para os Filipenses, ele quer que essa carta chegue até eles, que no verso 6 do capítulo 1, ele vai dizer algo tão interessante na trajetória de cada um que crê no Senhor. Ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar a obra que iniciou na sua vida. E esta obra não é inacabada. Esta obra pode sofrer algumas turbulências, mas não por causa de Jesus, por causa da nossa credibilidade, por causa dos falsos passos que nós damos nesta terra. Mas apesar de nós, o Senhor continua fiel para que cheguemos ao alvo da soberana vocação. Sabe por quê? Porque a vocação é soberana, a vocação é dele. Ele começou, ele vai completar essa obra. Nós precisamos caminhar, apesar de nós e apesar das circunstâncias. Não olha
as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu imenso amor, não me ligo, vista, alegre estou, já diz o meu anjo. Eu quero orar com você, coloque-se em nome de Jesus. Aleluia.